Olá, como vai? Você está aqui numa aula exclusiva dos meus alunos, para os meus alunos, mas se você não é meu aluno ou minha aluna, por favor, conheça o meu curso Comportamento e Educação Financeira para o século XXI. Ele está na plataforma da Udemy, uma plataforma muito séria e que eu coloquei meu primeiro curso para adultos, né, a respeito de comportamento econômico, financeiro, dinheiro e emoções. É fácil, se você está no YouTube, é só digitar comportamento e educação financeira para o século XXI. E se você está no Instagram ou no Facebook, no Instagram, clicar no link da bio. Também super fácil. Tá lá, você cai direto. Sempre tem promoções e com certeza vai caber no seu bolso. Porque os cursos, a princípio, eu não tenho interesse nenhum de colocar preços absurdos. Muito pelo contrário. Bom, esse curso, ele é curto, ele tem 3 horas e meia e ele aborda vários aspectos do comportamento das pessoas. E essa aula eu organizei especialmente para que eu pudesse esclarecer as dúvidas dos meus alunos. Muitos me mandaram perguntas, eu até anotei, deixei aqui anotado numa sequência para eu não, né? Eu fui agrupando, organizando as perguntas para melhor respondê-las e a dúvida de um, evidentemente, pode ser dúvida de outro também. Lembre-se sempre de que qualquer dúvida nunca é boba, muito pelo contrário, tá bom? Então, a gente deve perguntar, nem que seja a coisa mais simples do mundo. E aqui, por que eu falo isso? Porque a gente né, eu sou professora e às vezes você tem a certeza de que explicou direito, mas não explicou. E por que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas têm uma concentração diferente, têm histórias de vida diferente. O que é óbvio para uma pessoa pode não ser óbvio para outra. Enfim, não precisa ter justificativa para fazer pergunta, ela precisa ser feita, né? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu já quero começar a responder algumas das perguntas, né? Uma delas que me fizeram, que é uma pessoa que não está fazendo o curso ainda, e ela perguntou exatamente o seguinte: como que o curso é organizado? Olha, o curso é organizado em 4 módulos, tem 37, 38, 39 aulas. Nossa, mas é muita aula! Sim, por quê? Porque as aulas, elas são curtinhas. São aulas de 7, 8, 10, às vezes 15 minutos, justamente para que você possa ter uma concentração legal nesses 10, né, 15 minutos e que você possa parar a hora que você quiser. Essa é outra vantagem, né, que a plataforma que está o curso oferece. Você vai ter acesso vitalício ao curso, você pode começar quando quiser, você pode acessar quando quiser, pode acessar do celular, não tem problema nenhum. A própria plataforma, ela fornece, né, toda a legenda daquilo que eu estiver falando. Então, portanto, se você não pode ouvir as aulas ou não tiver com seu fone de ouvido, dá para ir lendo e acompanhando, né? E depois você para.
Porque 7 minutos, às vezes, é um tempo que você fica presa no congestionamento, ou é um traslado de algum lugar, né, que você está indo. Então, é curto, não é por isso que tem muitas aulas, 39, quase 40. Então, são quatro sessões. Cada sessão tem um número X de aula, dividida por temas, né? Então, tem o primeiro, que é a parte introdutória, ambientação. Depois, eu organizei para falar um pouco sobre o que é decisões econômicas, comportamento. Aí eu apresento os pesquisadores que eu baseei o curso para poder conversar, né, para que vocês saibam de onde, né, foram tiradas as informações. São duas referências excelentes, é o que tem de melhor aí no mercado, porque tem muita gente pesquisadora. Aí a gente fala um pouquinho, né, a respeito da emoção, das decisões cotidianas, e eu finalizo o curso falando dessa elaboração um pouquinho mais específica em relação às emoções e os caminhos que o cérebro utiliza para dar respostas rápidas e que podem nos prejudicar em algumas situações, ou seja, nós mesmos nos boicotamos, né? Então, é essa organização do curso. É rápido, você pode fazer aos poucos, as aulas são curtas, né? Justamente pensando nessa vida corrida que a gente tem e na falta de tempo grande, suficiente para se concentrar. Então, 7, 10, 15 minutos é um tempo razoável, né? Acesso, você só paga uma vez, né? Mas é caro. Não custa nem R$60. E quando está em promoção, ele custa R$22,90. E de vez em quando eu faço cupons de acesso gratuito, né? Eu posto, já fiz isso várias vezes. E você acredita que tem gente que nem gratuito quer porque tem medo de entrar na plataforma? Não pode, gente. Não pode, tem que entrar, né? Aqui eu tenho uma amiga muito querida, a Diná, que está perguntando assim: gostaria de esclarecer uma dúvida sobre uma aula que assisti agora. Que legal! Você comentou sobre pessoas que entram em loja de conveniência e compram o que é mais caro, né? Onde é mais caro? Certíssimo. Onde moro tem um mercado e é mais caro? Acho que você não terminou ou não tá aparecendo aqui não, Diná. Então eu vou aguardar, não sei se você vai ou não terminar, mas eu vou pegar o seu exemplo, tá legal? Vamos ver se eu consigo resolver a sua dúvida antes mesmo de você terminar. Será que o mercado onde você vai é mais caro? Seria isso? Bom, eu vou esperar, tá bom? Você me dá mais alguma dica a respeito do seu raciocínio para eu poder responder a sua pergunta. Enquanto isso, eu vou respondendo mais duas, a pergunta número 1 e 2, 3, 4, tá, beleza. Olha, eu agrupei várias numa só, para ficar, né, por categoria as perguntas para a gente poder responder, para eu poder responder para vocês. Para quem é educação financeira? É somente para quem tem dívidas? Menina, menino que está me ouvindo, não. A educação financeira não é somente para quem tem dívidas. A educação financeira é para todo mundo. Por quê? Porque o mundo está em mudança. As nossas relações com o consumo,
com a publicidade, com a construção da identidade, com as formas de ganhar dinheiro, com a maneira que usamos o dinheiro nas transações comerciais, ou em dinheiro mesmo, em espécie, cartão, transferência, Pix. Agora temos moedas digitais, né? Veja, e tudo isso teve eu me atrevo a dizer que teve uma revolução imensa ao longo das últimas 3, 4 décadas e de uma forma que impactou a todos nós. E por que eu digo isso? E muitas gerações ao mesmo tempo, né? Então, a educação financeira, que na minha concepção, a partir da teoria que eu estudo, o correto mesmo é falar de educação econômica, porque diz respeito aos conceitos econômicos, à educação financeira, né, o dinheiro e também ao consumo. Essa é uma área que está emergindo e necessitando cada vez mais de conhecimentos específicos para a gente aprender. É como, eu não sei se você sabia, mas, por exemplo, a construção do número, ela levou séculos até o homem encontrar a representação, compreender primeiro a contagem, né? Que ele contava por pedras, contava por nós, né? Depois de mais um bom tanto de tempo, ele passou a colocar numerais, símbolos para representar as quantidades. E, efetivamente, com a descoberta do zero, né? O número zero, por incrível que pareça, foi uma revolução na matemática. Todo esse processo, ele levou séculos. E junto com ele, veio o dinheiro. O dinheiro é uma condição intrínseca à matemática. Mas aí, onde eu queria chegar? Mesmo depois da Idade Média, as pessoas tinham que estudar muito mesmo para aprender a fazer as 4 operações. Quais são? Subtração, multiplicação, adição e divisão. Hoje, as crianças, isso daí era só assunto para adulto. Hoje, as crianças aprendem a esse respeito desde a educação infantil, praticamente. Quando se fala a respeito de juntar e separar, por exemplo, objetos, não da conta em si. Então, nós estamos numa fase que necessitamos extraordinariamente de informação para poder lidar melhor com essas mudanças que eu fui citando. O dinheiro, o consumo, a publicidade, a identidade, o cálculo de juros. E a educação financeira, ela ultrapassou os limites de ser apenas uma educação financeira que foca a matemática, de fazer planilha, de controle de item por item daquilo que gasta. Essa é uma parte fundamental, mas ainda não suficiente para você poder controlar os seus gastos. E por que eu digo isso? Então, vamos lá. A questão dessa educação financeira. Às vezes, o que nós encontramos?
Por que que não é? Ah, e mais uma pergunta aqui que eu quero juntar, né? É somente para pessoas que têm dívidas. Então, para quem que é a educação financeira? A educação financeira é para todo mundo, desde a educação infantil até a melhor idade, as pessoas que já estão idosas aposentadas, em função de tanta mudança, tá? Aí, né? A educação financeira, ela também diz respeito à ansiedade. A ansiedade de lidar com o dinheiro, tá? Muita gente ganha, não tem problema de dinheiro, porque ganha bem, até aplica bem o seu dinheiro, mas conforme ganha, gasta tudo. A pessoa até fala, eu não tenho dívidas porque eu gasto no limite. Mas quando o dinheiro chega, eu não vejo a hora de torrar. E ela gasta mesmo. Fala assim, eu nunca ultrapasso. Tem problema nisso? Tem. Lógico que tem. Por quê? O que é que está causando esse tipo de ansiedade nela? Está relacionado às suas histórias de vida, às representações que ela construiu desde criança a respeito de dinheiro e das relações familiares. Então, nós temos tudo isso relacionado. Existem pessoas que têm histórias catastróficas de famílias que não sabem lidar com o dinheiro. Ainda assim, elas conseguem construir uma vida tranquila. Outras, às vezes, um irmão da mesma família não tem a mesma percepção que o outro, que caminha bem, e o outro é um desastrado financeiramente. Ah, mas por que isso? Porque eles gastavam mal? Não, porque vieram de famílias muito pobres, porque faltava muito. Conversando com um rapaz, ele contou que o pai dele sempre foi muito, 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 muito pobre. E eles passaram fome. Hoje em dia, o pai dele gasta demais. O cara esse rapaz já tem uns 26, 28 anos por aí. E ele falando, Maria, o meu pai gasta demais, ele é um típico gastão. Falei assim, e aí ele foi contando. Você sabe com que o pai dele gasta? Com comida cara. Ele sente um prazer imenso de entrar no supermercado, no restaurante, seja o que, e pegar coisas caras para comer, relacionado às suas experiências de vida, de fome, e que, mas isso é problema? Lógico que é problema, se ele gasta mais do que recebe, lógico que isso é um problema. Porque é uma pessoa ansiosa em relação a isso, ela tem uma representação do dinheiro relacionada a, talvez não seja o termo mais correto, mas a ostentação familiar, ou seja, agora eu posso comprar o que eu quero. Pode sim, a gente pode comprar tudo o que quer, mas desde que isso não traga outros problemas, prejuízos para a gente, né? A gente também tem situações nas quais, por exemplo, a menina é criada como se dinheiro não é assunto de mulher. Quem decide isso em casa é o pai, nem a mãe decide, que está sempre dependente do marido para poder fazer as compras. Essa é a realidade de muitas famílias ainda. Aí essa menina cresce sabendo que, né, nessa cultura que a família vivencia,
que dinheiro é só o marido. Ela cresce, ela casa, ela é dependente do marido, ela não sabe trabalhar com dinheiro. E um belo dia, o casamento acaba e ela não sabe o que fazer. Ou então, ela não quer mais ficar com aquele marido, que a relação se desgastou, mas ela fica porque ela não sabe o que se fazer. Ela não tem uma independência financeira, porque ela não sabe nem lidar com o dinheiro. Ela é dependente completamente. Eu conheci um senhor cuja mulher não ia nem no supermercado para fazer compras. Ele comprava tudo. Ele sabia tudo. Ele não deixava ela. Ele cuidava demais dela, aliás. Mas aí ele morreu. Essa mulher entrou em desespero. Por quê? Porque ela não sabia lidar com o dinheiro. Nunca trabalhou, nem fazia compra. Gente, e com isso, veja, vamos responder a pergunta: para quem é educação financeira? Para todo mundo. Porque de uma maneira ou de outra, as histórias se cruzam. As histórias são muitas. E essas histórias, ela pode estar relacionada com a sua vida. Com as representações que você construiu quando era criança. Olha só, quanta coisa! Você deve ter história linda aí para me contar. Então, me conte. Né? Se ela, por acaso, é isso. Tá bom, Dina, você falou que o mercado é mais claro. Tudo bem. Quando a situação... Porque eu dei um exemplo no curso que é o seguinte... Estava falando sobre decisões econômicas, certo? E o que são decisões econômicas? Decisões econômicas é tudo. Tudo. E tem que pagar estacionamento. Será que não dá? Elas por elas? Raciocínio certo. Decisões econômicas são todas as questões que estão relacionadas às nossas decisões. Se você vai ou não vai fazer a sua unha, se você vai ou não colocar essa blusa ou aquela blusa, são decisões que você toma. No entanto, existem situações que você pode parar e pensar mais para tomar uma decisão mais acertada, que seja de um assunto mais relevante. Algumas decisões a gente põe no automático porque o nosso cérebro sobrecarrega de tanta decisão a ser tomada. Então, coisas irrelevantes a gente põe no automático. Mas o cérebro, quando está cansado e quando não quer pensar, ele também coloca algumas coisas no automático. Ixi, aí o bicho pega, tá? Mas vamos pegar a decisão, o exemplo que eu dei e que a Diná fez aqui uma resposta muito interessante. A Diná, o exemplo é assim, uma pessoa que quer chegar mais cedo em casa. No entanto, ela, ao invés de ir ao supermercado, ela passa numa loja de conveniência, né? Onde as coisas são mais caras e não vai ao supermercado onde as coisas são mais baratas. Porque ela quer chegar mais rápido. É uma decisão que ela tomou. Mas as ponderações que eu faço nesse momento lá no curso é a seguinte, que quando a gente para fazer as contas do que estamos gastando a mais nessa passadinha numa loja de conveniência, que de uma maneira geral costuma ser mais cara, a gente
se dá conta de dados da realidade. Que dados da realidade? Se a gente passa a fazer da ida à loja de conveniência um hábito diário, aquele que você já ligou no automático, você nem mais olha o preço e simplesmente compra porque você está precisando daquele produto. Naquela situação do curso, eu questiono o seguinte: será que não valeria a pena anotar quais são os tipos de produto, que é a tomada da consciência, que você comumente compra na loja de conveniência, quanto você gasta mais, e parar para pensar que essa ação automática pode ser repensada e você, ao invés de uma vez por mês ou a cada 15 dias no supermercado, se reorganiza em termos de lista de produto, ganhando tempo, porque aí você vai, mas é o pãozinho que eu compro. Compra pãozinho para a semana e congela. Esse tipo de estratégia. Ou compra pãozinho para 2, 3 dias e congela. Aí você vai encontrando soluções mais econômicas para evitar essa ida à loja de conveniência que é mais cara. Quebra o hábito, porque o hábito ele é inimigo das decisões racionais. Quando a gente põe no automático, ele é um perigo. Mas a Diná está colocando assim para mim agora na pergunta. Tem um supermercado perto da casa dela, mas ela tem que pagar o estacionamento. Se ela tem que pagar o estacionamento, será que não sai elas por elas? Ou seja, será que para ela ir numa loja de conveniência não seria melhor do que efetivamente ir ao supermercado no qual ela vai pagar o estacionamento? Depende. Depende de várias coisas. Primeiro, quantas vezes você precisa ir na loja de conveniência? Segundo, você consegue se organizar para comprar essas miudezas de uma vez só no supermercado? Que aí talvez valha a pena o custo que se paga do estacionamento. Terceiro, será que quando você pega e vai para a loja de conveniência, não seria porque lá tem o produto que você quer e no supermercado não tem? Quarto, você quer economizar tempo ou dinheiro? Quinto, você está por exemplo, querendo ficar encontrar uma situação mais rápida, mais prazerosa, menos afobada do que um supermercado na loja de conveniência, porque você está precisando, sabe, desse distanciamento. Aqui eu citei mais ou menos 4, 5 itens em relação a essas decisões. Porque qualquer decisão, se isso está causando problema, ou no seu emocional, ou no seu bolso, principalmente no seu bolso, você tem que pôr tudo na ponta do papel e mudar a estratégia. Em relação ao emocional, se tá
legal para você, porque a melhor pessoa para decidir é você. O que eu levanto são hipóteses, né? Mas tem um outro aspecto que diz ao emocional. Por exemplo, você chegou à conclusão, eu insisti tanto com você, Dina, mas eu insisti tanto que você falou assim, não, eu vou botar tudo isso no papel. Eu quero ver essa Maria, o que ela vai falar para mim. Aí você coloca tudo no papel e descobre que você está gastando R$300 a mais por passar na loja de conveniência todo mês. Beleza! E o que eu faço com isso? Tá. E conversando com você, o que eu descubro? Eu descubro algumas coisas. Por exemplo, que a conta de luz está atrasada. Ou que você tá bem frustrada, porque faz muito tempo que você não tira férias, o dinheiro tá curto, você queria dar uma esticadinha, sabe, nem que fosse de um final de semana na praia. Tá. E você está presa a uma redoma que te impede de ver além e de que você consegue se reorganizar e de observar que esses R$300 ele pode ser a solução daquilo que está te dando problema. E você vai falar assim para mim, mas é óbvio isso, Maria. Não é, Dina. Não é para todas vocês. O óbvio, às vezes, foge da nossa racionalidade. Eu vou dar um exemplo de uma amiga que eu tenho. Justamente esse. De estar com a conta do telefone atrasada. Ela estava com a conta do telefone atrasada. 1 mês, 2 meses, 3 meses. E conversa com ela, porque não sei o quê, porque o dinheiro não sobra, porque isso, porque aquilo, porque tá. Bom, beleza. Descobri. Conversa aqui, conversa ali. Eu falei assim, escuta, fulana. Peraí, o seu neto foi de novo tomar lanche com os amigos? 12, 13, 14 anos? Foi, coitadinha, só uma vez por semana que ele sai, né? E quanto que você deu para ele? R$50. E ainda ele me dá sempre o troquinho. Gente, eu não duvido que o menino seja uma graça, patati, patatá. Mas todo final de semana, esse menino recebia R$50 para ir tomar lanche com os amigos. Você fez as contas? R$200. Com R$200 era o dinheiro para ela pagar a conta de telefone. Mas não tinha caído a ficha dela nesse sentido. E ela desesperada porque se ela não pagasse a terceira, aquela coisa vai cortar. Isso porque era pouquinho dinheiro, para mim R$50 não é pouquinho, e ela não contabilizava, entre outras coisas. Então, quando a gente faz isso, começa a contabilizar, começa a considerar o tempo que você trabalha, quanto vale a sua hora e o quanto você está gastando, é uma maneira de você começar a valorizar o seu dinheiro. Gente, nos dias de hoje, sem dinheiro a gente não vive. Agora, voltando lá na questão da loja de conveniência. Se você está gastando R$300 a mais, se você fica 2 meses sem gastar na loja de conveniência, são R$600.
Com R$ 600 eu não sei se você consegue ir para a praia, mas de repente você pode passar um final de semana numa promoção no hotel. Sábado, domingo, ou então segunda, terça, sei lá, algum dia nesse sentido. Existem outras alternativas, mas essas situações as pessoas não conseguem observar como uma saída. Do tipo, olha que o vizinho... São coisas assim... muito sérias que nos atingem e dizem respeito à emoção e à razão. Ai, que bonito. Tô vendo algumas ex-alunas minhas aqui, algumas alunas aqui. Oi, gente, obrigada, viu? Obrigada por vocês estarem aqui. Tô até... conta pra mim de onde vocês são, que cidade que vocês são, de onde vocês estão assistindo a live. Vai ser um prazer saber um pouco mais de vocês, viu? Então, veja, eu passei toda uma introdução, uma explicação, uma colocação sobre o quê? Que a educação financeira não é aquela que diz somente a respeito de anotar os gastos, que é uma parte importante, mas não é o suficiente, mas ela diz respeito daquilo que nós fazemos com o dinheiro e que nós não nos damos conta. Esse é o X da questão. Por isso a importância de trazer o conhecimento, as descobertas a respeito de como o nosso cérebro funciona a partir da emoção, para que nós percebamos isso em nós mesmos, antecipando o problema. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui que fala, né? A pessoa perguntou o que é o comportamento financeiro. Então, o comportamento financeiro não é o comportamento financeiro, é o comportamento do ser humano diante das muitas coisas que ele vivencia, sendo que o dinheiro é uma das coisas, é um dos itens que mexe consideravelmente com qualquer pessoa. Boa noite, professora. Qual dica para começar a nos educar financeiramente? Boa noite, Caio. Você tá bem? A primeira coisa nesse momento que eu julgo importante é você responder uma pergunta muito básica. Por que você acha que precisa se educar financeiramente? O que está acontecendo com você que está te incomodando? Por exemplo, você pode estar incomodado com o seu excesso de gastos. Você pode estar incomodado porque não consegue guardar dinheiro. Ou porque não gasta, a hora que você vê, você gastou, mas não está satisfeito. Você pode estar incomodado porque tem sonhos e acha que é incapaz de realizar os seus sonhos. E aí a gente precisa fazer essa jornada de autoconhecimento mesmo, né? Para descobrir em nós o que eu estou buscando com o dinheiro. E mais uma coisa, existem conceitos a respeito do dinheiro que são relacionados à crença e uma má interpretação do próprio dinheiro na Bíblia. Da mesma forma que muitos condenam os juros, né, a usura na Bíblia,
que é uma das interpretações, sem dinheiro e sem essa negociação, a gente não consegue manter a dignidade do ser humano. A gente não consegue pôr comida na mesa. Então, Caio, a melhor maneira é você conseguir responder. Primeiro fazer meu curso, né, Caio? Vai lá fazer o curso. Por quê? Eu vou pedir para você fazer uma relação dos seus recursos internos e externos. Eu vou orientar para que você relacione, sim, os seus sonhos, as coisas que você almeja, né? Esse é um dos aspectos. Vou dar elementos para que você possa pensar a respeito das suas emoções. E se, por exemplo, são elas a construção da sua identidade diante dos outros é que te afeta mais, que pode te dar uma sensação de inferioridade. Tudo isso está intrinsecamente relacionado. Eu não sei se você estava aqui quando eu falei da esposa, da mulher, que a princípio nunca mexeu com dinheiro. Ela se sente incapaz, como se dinheiro foi criado assim, não fizesse parte do desenvolvimento de qualquer ser humano, ficando refém do marido e das decisões do marido e incapaz de gerir a sua própria vida. Esse é um problema de autoestima muito grave e que afeta a mulher e muitas mulheres brasileiras de uma maneira assim catastrófica. Diná, Maria, seu curso é sensacional. Ai, Diná, obrigada. Proporcionou várias reflexões que nunca havia parado para pensar. Seu curso é super didático, fácil compreensão, super recomendo. Eu é que agradeço pelos ensinamentos. A Maria Camila também está aí, obrigada. Então, a educação financeira começa agora. E eu oriento você a assistir, todos vocês que estão aqui, assistir as outras lives que eu falo sobre emoção e dinheiro, consumo e emoção. E eu vou dando, né, esses exemplos justamente para poder compreender melhor. Uma das descobertas, né, um exemplo que eu ia dar e eu acabei me esquecendo. Vocês, por um acaso, você já presenciou alguma cena ou esteve dentro da própria casa essa situação, quando de repente você comenta, você não, né? Você é gente boa, mas já ouviu isso acontecer. Por que eu falo isso? Porque eu tenho certeza, não é todo mundo que gosta das coisas que eu falo. Por isso, quando um vizinho ou uma pessoa ganha alguma coisa, ou ganha não, tem um carro, reforma a casa, você fala, sei não, hein? De onde será que veio esse dinheiro? Isso é cultura. Esse desdém pelo ganho de dinheiro de outra pessoa é algo enraizado e tão perigoso para nossa autoestima e para nossa qualidade de vida, porque esse tipo de conceito, né, esse tipo de comentário, ele é preconceituoso, 2, ele tem raízes culturais muito profundas, 3, ele tem um conceito a respeito do dinheiro de que ele nunca é coisa boa. Gente, dinheiro é coisa boa. Como é que você acha que se sente uma mãe cujo filho precisa de um remédio a cada 15 dias, cuja caixa custa R$200, ou seja, R$400 por mês, e ela é faxineira?
e ganha 150 por dia. Só que ela não pode trabalhar todos os dias porque ela tem que levar semanalmente o filho na Unicamp. Estou citando um caso verídico. O que você acha que sente essa mãe quando ela chega no postinho e eles falam assim, esse remédio não tem hoje? Como que dinheiro não é bom? Já pensou? Ou então você não tem mistura, ou então você não tem gasolina para pôr no carro, ou então você não pode fazer uma faculdade, ou então você não pode trocar o seu tênis, comprar outro. Então, a gente tem a questão do dinheiro que supre as nossas necessidades e pessoas que não têm a sua necessidade básica suprida, inclusive amor, reconhecimento, e o dinheiro tá nesse contexto, ela não consegue construir a felicidade. Assim como tem gente muito rica que não tem que não é feliz porque também não sabe gastar o dinheiro. E você pode criticar o vizinho que trocou de carro duvidando da honestidade do dinheiro dele. Mas não deixa de comprar uma blusa, né, com uma marca grande, né, Adidas, Nike, ou sei lá o que, na 25 de março. Se tem alguém aqui que não é desse estado, 25 de março é uma rua de São Paulo, da cidade de São Paulo, que vende tudo pirateado. Então você vai lá, compra a camiseta da Nike e veste. Paga 15, 20 reais e sai todo feliz. Gente, o que é isso? Isso se chama pirataria. Já se deu conta disso? Mas o carro do vizinho? Ah, tá, ele trocou. Ai, eu tô duvidando, sabe? Que é honesto esse trabalho. Será que ele tá metido com droga? Será que ele virou político? Mas você não questiona isso não, né? A blusa fake que você comprou, a camiseta fake que você comprou, a camiseta, a bolsa. Você também não questiona que o seu cartão tá no vermelho. Você colocou tudo no rotativo, tá até aqui de dívida. Não sabe nem como é que você vai fazer para pagar. Gastou demais? Como que você gasta demais? Então, gastar demais e ficar no vermelho pode. O contrário, não. Trabalhar honestamente, trocar de carro não pode. Eu duvido. Vi recentemente uma notícia de que 74% da população brasileira, das famílias brasileiras, estão endividadas. Em 3, 4 meses, subiu 10% esse índice, se não me engano é isso. Ou seja, existe um contexto econômico que nós estamos vivendo que nós não podemos negligenciar nesse comentário que eu estou fazendo. Mas antes da pandemia, os índices variavam em torno de 62%, 61%, e já há muito tempo. Aí, Caio, eu vou responder de novo a sua pergunta. O dinheiro que você ganha, ele tá dando para você viver bem? Ou você se encontra diante de uma situação que está gastando mais do que deve? Agora é hora, não tem outro jeito de botar tudo no papel. Mas por quê? Quando a gente coloca no papel e passar uns 2 meses registrando tudo, justamente para entender onde que o dinheiro escoa. Às vezes o dinheiro escoa com o chocolate que você compra na hora do almoço. Ah, mas por que o chocolate? Você almoçou, deu vontade de comer um docinho? Quem é que não tem? Você vai lá, compra chocolate. Um bombom custa R$ 2,50, R$ 3. Faça as contas. 20 dias, 25 dias, R$ 3.
R$ 60 por mês. Vezes 10 meses, né? Vamos colocar, porque entre feriado, aquela coisa toda, R$ 600. Agora, se forem 12 meses certinho, R$ 720 por ano que você gasta. Então, a gente precisa fazer essas contas para entender como que o dinheiro funciona e depois também entender como a nossa cabeça funciona para gastar. Porque você pode estar comprando esse bombom por R$ 3, porque acha que R$ 3 é baratinho. Mas gastar R$ 720 por ano em bombom, você acha que é baratinho? Então eu não posso mais comer bombom? Lógico que pode. Mas quem tá no vermelho não sou eu, não. Com R$ 720 você faria o quê? Que sonho básico você poderia dar entrada nele? Ou você não precisa dar entrada, não. Você pode guardar o dinheiro. Você pode investir. Com R$ 720 existem investimentos bons. Não saberia dizer agora, porque eu não me preparei para isso. E também não gosto de falar de investimento. Mas investimento é uma outra etapa da educação financeira. Gente, tem um rapaz, bom, rapaz ele não é porque ele já tá com 46 anos, né? Mas ele vive fazendo curso de investimento, não sei o que, patati, porque não, porque isso, porque aquilo. Vocês vão falar que ele tem um parafuso a menos. Mas ele nunca pediu minha opinião. Eu tô dando uma opinião sobre o comportamento dele para vocês. Mas como uma pessoa que não consegue pagar as suas contas, que tem o nome sujo na praça, tem dívida, fica o tempo todo fazendo curso de investimento, de como investir melhor o dinheiro, mas não tem dinheiro para investir. E o pior não é isso, é que ele já pegou dinheiro emprestado do banco para fazer investimento. Olha a cabeça dele, a questão da emoção, como tá pegando. Mas eu sei por quê, né? Assim, eu faço um levantamento. Primeiro, participa de uma roda de amigos, onde todos são empresários. Existe um acordo não, né? Um comportamento que ali sucesso tem quem consegue investir melhor, os melhores investimentos. É uma disputa de poder, de masculinidade, porque ele faz parte de um grupo que age assim. Então, para ele é importante estabelecer esses vínculos de identidade que são muito significativos do que pensar racionalmente a respeito do dinheiro. Porque se ele não fizer assim, ele é excluído do grupo. E isso é um comportamento intuitivo, inconsciente, e que ele até agora não percebeu o que ele está fazendo. Sabe por quê? Porque esse sentimento de pertencimento é um dos sentimentos, é uma das necessidades mais fundamentais do ser humano. Ele precisa sentir-se pertencente a um espaço. Por que o bullying é arrasador? O bullying é arrasador porque ele exclui. Para a pessoa que recebe, para a pessoa que assiste, para aquele. É um problema para todo mundo. Mas principalmente, né,
Nesse aspecto, ele exclui alguém do convívio social. Ninguém consegue viver sem estar em sociedade. A gente precisa do ser humano, faz parte, nós somos seres sociais. Então, esse é um dos aspectos. Gente, isso está fazendo sentido para vocês? Porque a pergunta, o Caio só me perguntou o seguinte: mas como é que eu começo a minha educação financeira? Se perguntando por quê, descrevendo, anotando todos os seus gastos, descobrindo mais sobre você para você se policiar. E não pense que a gente faz isso conscientemente, nada disso é consciente. A emoção é puro ato irracional do ser humano e que a gente nem sempre consegue controlar. Uma vezinha ou outra sim, mas na hora que você vê, foi. É assim que funciona. É assim que, né, os cientistas têm nos provado. Daqui a um tempo pode ser que mude e a gente vai construindo essas explicações que passam a fazer cada vez mais sentido. Eu não acho que essas descobertas elas vão dar um passo para trás na explicação do ser humano, muito pelo contrário. Nós ainda teremos grandes descobertas, mas essas descobertas vão mostrando a vulnerabilidade que somos enquanto seres e com um detalhe: se nós não compreendermos minimamente como que a gente funciona, em termos de reações afetivas, emocionais, como é que pensa a nossa cabeça em relação às questões racionais, e isso eu vou explicando direitinho lá no curso, falando das heurísticas, dos viés. Não precisa compreender o conceito, ter na ponta da língua, mas pelo menos começar a fazer generalizações. Eu vi isso. É um curso básico, fundamental para você poder se conhecer melhor. E porque se você não fizer essa incursão, você fica tranquilo. Porque os bancos estão investindo no treinamento dos funcionários para te convencer a comprar pacotes cada vez mirabolantes de investimentos. A publicidade e o marketing está investindo profundamente em pesquisas e devorando tudo que se descobre a respeito das emoções. Por quê? Porque eles querem vender, cada um no seu papel. E nós aqui achando que a vida podemos ir de acordo com a maré. Não podemos. Não podemos. Eu gostaria de estar ainda viva, né? Quando esse trabalho com dinheiro e com emoções, racionalidade, o comportamento econômico fosse obrigatório em todas as escolas. Todas. Eu fiz um programa de educação econômica, financeira e para o consumo consciente, que é desenvolvido numa escola aqui da região e dá resultado. Então, quando eu falo isso para vocês, quando a gente traz elementos para as crianças, a família muda. Mas muda de uma maneira maravilhosa. Só que a gente também precisa trazer elementos para o adulto, para ele poder se informar a respeito de si mesmo e do seu funcionamento. Eu espero que faça sentido, né? Se tiver alguma coisa que vocês queiram perguntar, Caio, espero ter te respondido. Dina, eu espero ter respondido. As outras perguntas aqui, não de uma forma, as 4 primeiras eu consegui responder, assim, tá? Puf. As outras eu procurei contemplar ao longo da minha fala, né? Então, realmente, e se vocês tiverem mais perguntas, mandem.
Mandem, que eu faço outra live, que a gente conversa. Ah, a Fernanda tá aí. Tudo bem, Fer? Que a gente conversa e eu vou explicando, tá bom? São 9:02. Eu agradeço imensamente. Fica de olho nas promoções do curso, né? Que eu já falei para vocês. Ele não custa caro, não custa nem R$ 60, é vitalício. Vai lá. Eu faço essas lives para responder ao vivo as dúvidas dos meus alunos de tempos em tempos. Espero que com o tempo eu consiga fazer isso cada vez com mais frequência e eu adoro estar aqui com vocês. Você pode ter certeza disso. Eu gosto muito mesmo. É uma maneira de me manter viva, né? E com o propósito de continuar trazendo coisas novas. Gente, mais alguma pergunta que vocês queiram fazer e deixar já registrado para a próxima live? Façam, tá bom? Compartilhe, indique o canal para os seus amigos, porque aqui as questões sobre dinheiro, elas são tratadas de uma outra maneira. Elas são tratadas olhando para você, enquanto ser humano, enquanto pessoa única, em relação às suas experiências, onde não existe o correto, não existe o errado, mas existem caminhos para que nós possamos avaliar melhor as nossas ações e a gente você possa alcançar melhor objetivos e saiba que é capaz de fazer isso, com toda certeza. Às vezes com muito esforço, às vezes com um esforço menor, de acordo com a história de vida e as peculiaridades que cada pessoa tem, com as peculiaridades que você tem. A gente não pode se padronizar. A gente tem que olhar para o nosso funcionamento e para as coisas que fazem sentido para a gente. Fica com Deus e até a próxima. Obrigada por estarem aqui até agora. Tchau.